Recentemente, a Operação Tofete prendeu 4 suspeitos por estupro de uma criança na cidade de Bertópolis, no Nordeste Mineiro. A vítima, juntamente com seus irmãos, era constantemente exposta a práticas sexuais da mãe e o companheiro dela, sendo a vítima constrangida a reproduzir os atos com os irmãos e vizinhos. A vítima, além dos investigados presos, também já havia sido vítima de constrangimento sexual por parte de seus 2 irmãos, também menores, e outros 2 vizinhos que também eram menores. Todos os filhos, incluindo a vítima, foram retirados da convivência com a mãe e a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos por meio da Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, com a informação do Conselho Tutelar. No Distrito Rural de Baixa Quente, em Minas Novas, região do Jequitinhonha, outra investigação de estupro de vulnerável e cárcere privado. A operação apreendeu uma arma de fogo e o telefone celular do investigado, que também foi autuado em flagrante. O suspeito teria abusado sexualmente de 3 filhas, tendo, inclusive, gerado 3 filhos com 2 delas. Alguns casos, a Polícia Civil de Minas Gerais orienta e acompanha pais e responsáveis quanto aos sinais que devem ser observados dentro de casa, as situações de medo do responsável em denunciar o companheiro. Toda criança que é vítima de estupro, ela muda. Se a criança é muito extrovertida, ela começa a ficar mais acanhada, ela não quer estar perto daquela pessoa, porque geralmente as pessoas que cometem um crime de estupro contra a criança são pessoas muito próximas, porque a criança ela precisa ter confiança. A criança ela não acompanha uma outra pessoa se ela não conhecer aquela pessoa, a não ser que haja um subterfúgio. A pessoa oferece uma bala numa praça, eu vou te dar uma bala, vamos ali comigo. Mas, em regra, a criança precisa conhecer. Então, um dos primeiros sinais que a criança demonstra é a aversão àquela pessoa. Então, se uma criança tinha muito contato com um tio e, de repente, ela não quer mais estar com aquele tio, ela não quer mais ir no ambiente onde ele está, a criança ela começa a ter um declínio no rendimento escolar, a criança ela começa a ficar muito mais apática, muito mais abatida. Isso tudo é sinal de que tem alguma coisa de errado. Então, é sentar e conversar. Eu sempre digo que as crianças elas não costumam inventar uma história, elas podem florear, mas inventar não. A pena para os casos de estupro de vulnerável, abuso sexual de menores, pode variar conforme a situação. Todos os crimes é passível de prisão, o que varia a pena. O crime de estupro, a pena é mais alta. E se acontecer morte ou lesão corporal grave, a pena aumenta. O crime de importunação sexual é uma pena mais, não vou dizer mais branda, mas é uma pena menor, assim como o crime de abuso sexual no ambiente de trabalho, cujas penas variam entre 5 e 10 anos. A psicologia atende os 2 lados, tanto o abusador quanto o abusado. Mas são os familiares que, quando detectam um membro da família com esse tipo de problema, procuram logo ajuda. O abusador, ele é uma pessoa que apresenta uma psicopatologia, ele é um pedófilo, ele não consegue obter prazer de uma forma comum, como as pessoas, objeto de desejo dele é pelo corpo infantil. O tratamento para o pedófilo é um tratamento psiquiátrico com a utilização de medicamentos para contenção e psicoterapia. Ele vai precisar ser monitorado, ser acompanhado, de ter apoio das pessoas próximas para o resto da vida. A criança abusada ela deve mudar o seu comportamento repentinamente. Muitas vezes ela pode se tornar um pouco mais agressiva, ela pode ter dificuldades na escola, ficar mais lenta na sua aprendizagem, um déficit de atenção. Ela pode também apresentar alguns sintomas depressivos, ficar mais isolada. Essa mudança de comportamento repentina já é preocupante, já é uma situação em que os pais devem ter maior atenção e cuidado e aí buscar investigar e monitorar e muitas vezes procurar ajuda. O diálogo entre pais e filhos é a orientação correta para que a criança ou adolescente sinta confiança em denunciar o sofrimento. Abordar esse assunto dentro de casa não é tarefa fácil, segundo a especialista. É fundamental
ao acompanhamento e o monitoramento. Toda criança ela é vulnerável, ela é suscetível a esse tipo, né, vamos dizer, de armadilhas, dessas situações. Então, o monitoramento, o acompanhamento familiar é muito importante, independente da idade da criança. Sozinha ela não tem como se defender. Então, a informação para esse tipo de evento, de situação, né, dizer você não pode ser tocada, você só deve ser tocada na hora do seu banho pelo seu cuidador, né? Então, essas questões são importantes de fazerem parte do dia a dia. E também o monitoramento. O fato de crianças terem ficado muito tempo dentro de casa durante a pandemia contribuiu para o aumento de casos de estupros. O abuso sexual ocorre sempre por pessoas mais próximas à família, quando não do próprio familiar, né? Do próprio pai, da própria mãe, um tio, um primo, um avô, um conhecido da família. A primeira coisa é desconfiar daqueles que são próximos, por mais que isso doa, né? A gente tem certa intimidade com as pessoas e não gostaria de pensar isso a respeito. Mas é importante você desconfiar. E uma vez que você percebe isso, você deve procurar a ajuda de um profissional. O Conselho Tutelar ele tem um aparato de psicólogos, de terapeutas, para dar todo um suporte para aquela criança, para a família. O próprio Conselho Tutelar, depois do primeiro atendimento ali, ele encaminha a criança para a delegacia, no caso a Delegacia de Mulheres, que se situa lá na rua Arthur Bernardes. Então vai até a delegacia, a criança ela não presta declarações dentro da delegacia, hoje em dia nós temos a escuta especializada, que é realizada pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Então, a autoridade policial vai instaurar um inquérito policial, a criança vai ser encaminhada ao IML para ser submetida a exame de corpo de delito.